Amém. Deus abençoe. Nós que ficamos, vamos a Jonas, chegamos ao final do livro de Jonas, na exposição do livro de Jonas. Jonas 4, versos 9 a 11. Jonas 4, versos 9 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, viva. Esta é a palavra que o Senhor nos deixou, a qual encarnou Jesus Cristo e a qual o Espírito conduz ao nosso coração. Faz isso hoje, Senhor Deus. Somente a Tua palavra é o instrumento capaz de nos transformar e de nos santificar. Que nós sejamos santificados pela palavra, que nós nos aproximemos de Ti pela palavra e que nós nos unamos, estejamos mais unidos como o Teu corpo, mediante o entendimento da palavra. Que esta palavra, Senhor Deus, seja eficaz para penetrar todos os corações aqui hoje. Daqueles que Te conhecem, Senhor Deus, se santificando mais, aumentando sua fé, fortificando nossa fé. E se por acaso alguém não Te conhece e está aqui esta noite, que a palavra seja levada pelo Espírito Santo e o coração seja transformado por Ele. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Chegamos ao final do livro de Jonas, um livro de 4 capítulos, porém muito profundo na sua teologia e nas suas verdades. Nós começamos a observar um profeta que ele diz não a Deus, ao chamado, e ele segue para outro caminho, um caminho ao qual Deus não tinha ordenado que ele fosse. Nós observamos que Jonas, ele tem de certa forma esta ação, porque nos tempos em que ele vivia, juntamente com o conterrâneo ali do profeta Amós, ele está pregando sobre a expansão do território do reino de Israel. Ele prega no reino de Israel sobre a expansão do reino do norte, quando o reino de Israel está dividido em 2. E então ele recebe agora um mandato de Deus de pregar para um povo inimigo de Deus. Quando ele prega em Israel, o rei não agrada a Deus, é um rei que não faz aquilo que o Senhor quer. Então ele prega agora, Deus ordena que ele vá pregar ao povo inimigo do povo de Deus, que são os ninivitas, que ficavam do outro lado, ao qual hoje, onde se localiza mais ou menos ali, o norte do Iraque. E ele pegou um navio indo para hoje, como se fosse ali na Espanha, para você se situar mais ou menos. Então Deus manda ele ir para o norte do Iraque, onde era a cidade de Nínive, onde hoje estão lá as ruínas de Nínive, e ele então se dirige a Tarsis. As ruínas de Tarsis se encontram onde hoje é a Espanha. Então você vê que é um sentido totalmente contrário. Nós observamos também que durante esse trajeto o Senhor enviou um vento e então uma tempestade. Os marinheiros, cada um ora ao seu Deus e clamam ao seu Deus. O mestre dos marinheiros, o chefe do navio, vai a Jonas, ele está dormindo e diz: ora ao teu Deus, quem sabe assim não somos salvos. E Jonas não ora. Então os marinheiros tiram sorte e observam que tudo aquilo está acontecendo por causa de Jonas. E Jonas diz: me joguem ao mar. Isso está acontecendo por minha causa mesmo. Então Jonas, mesmo assim, não ora ao Senhor, mas pede para ser jogado ao mar. Os marinheiros, com receio, eles
oram a Deus pedindo para que a tempestade se acalme e pedindo depois para que o sangue daquele inocente não recaia sobre as mãos deles, porque para eles Jonas era inocente, Jonas não tinha cometido nada contra os marinheiros, mas contra Deus. Então os marinheiros o jogam ao mar e Deus salva Jonas através de um grande peixe. Quando Jonas está afundando, ele relata isso em sua oração, então Deus envia um peixe no mais profundo mar e aquele peixe engole Jonas e depois o joga em terra firme. Jonas, em sua oração, parece ter mudado o coração. Parece que ele então entendeu o que o Senhor queria. E aí o Senhor, assim que Jonas chega em terra, ele diz: agora vai à cidade de Nínive, onde eu te mandei ir pregar. E Jonas então se dirige a Nínive, prega naquela cidade uma mensagem não tão convincente, que Deus iria destruir a cidade, balançar aquela cidade em 40 dias. Então o povo se converte, o rei se converte, o povo se veste de pano de saco, o povo faz jejum, até os animais são ordenados a fazer jejum pelo rei. Os animais não podem comer, os animais são vestidos de pano de saco, que é um pano de luto, um pano de humilhação. E aí então, os bebês, os animais com fome fazem um clamor a Deus, o povo faz um clamor a Deus, e então o arrependimento chega ao Senhor e o Senhor muda o destino da cidade de Nínive. Nós observamos que o Senhor não se arrepende, mas é uma forma de o povo observar a mudança de Deus. Mas isso já estava nos planos de Deus. Então Jonas, diante disso, ele se entristece. Aquilo que era para trazer alegria, conversão, traz tristeza. Por quê? Porque para eles não eram dignos do perdão do Senhor, da misericórdia do Senhor. E é isso que o livro traz, a misericórdia de Deus. É esse o assunto do livro. E de como, por vezes, nós nos pegamos falhando e pecando, dizendo: este merece, este não merece. Quem é esse para se converter? Quem é aquele? Ou até com nós mesmos. Eu não vou me converter, não estou preparado. Mas quem somos nós para questionarmos as ações de Deus? É isso que o livro está tratando. Nós também observamos que este livro, ele não foi escrito para os ninivitas. Ele não foi escrito para Jonas. Ele não foi escrito para os ímpios. Quem leu esse livro e quem o escreveu? Quem escreveu foi Jonas. Por isso que nós entendemos que Jonas, ele acabou tendo consciência da sua falha e quis relatar isso. E quem foram os primeiros leitores? Quem primeiro escutou esta mensagem? O povo de Deus, os israelitas, os judeus. Então nós observamos que Deus não está falando aqui com um povo descrente. Deus não está falando aqui neste livro com os ninivitas. Deus está falando com a sua igreja. Então, quando nós nos deparamos com livros como os de Jonas, não é para nós falarmos: olhem os ninivitas, olhem o erro de Jonas. Jonas representa nós, a igreja. Jonas representa o povo de Deus. O que é que a mensagem, quando chegasse em Jerusalém, Israel, significaria? Olha, até os ninivitas se prostram a mim. Até um povo que é inimigo meu, de outro território, se prostra e se arrepende, e jejua, e veste pano de saco diante do Senhor dos Senhores, o Senhor que comanda os animais, o Senhor que comanda os ventos, o Senhor que comanda a planta. E vocês, aí em Jerusalém, não se prostram diante de mim. Veja um contexto ao qual Jonas pregava em Jerusalém, de um rei que não agradava ao Senhor. Então é isso que este livro está tratando, sobre a misericórdia de Deus derramada sobre outro povo, para que o povo caia em si e veja, dentre muitas coisas, que o Evangelho, ele não está ali preso a uma barreira, não está preso a 4 paredes, mas o Evangelho é para além de nós. No texto que nós lemos hoje, vamos ver que há uma correção graciosa de Deus, uma correção a um coração endurecido. E vemos também que o Senhor trata nesse texto os valores humanos distorcidos, enquanto nos ensina sua graça maravilhosa, sua maravilhosa graça. Então Deus, mais uma vez, ele vai tratar o coração endurecido de Jonas, mas de forma graciosa. Ele não trata Jonas de uma forma rude.
ou não dá algo que ele não possa aguentar, mas ele trata como um pai trata seu filho, o ensinando o caminho certo a seguir. E nós observamos que Jonas, ele aprende isso. Em primeiro lugar, nós vamos observar no verso 9, que o Senhor vai confrontar o coração de Jonas, como por vezes nós somos confrontados pelo Senhor. Depois, no verso 10, o Senhor revela a nossa incoerência, a incoerência de Jonas, e depois vindica a sua compaixão, no verso de número 11. Vamos ver o verso de número 9, neste momento, mais uma vez. O Senhor diz: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Veja, o Senhor diz: é razoável a tua ira por causa de uma planta? Já falei em outro sermão, essa planta provavelmente era uma mamoneira, uma planta de pouco valor, ou até uma planta de abóbora, que ele então foi sobre aquele enredado de Jonas fazendo sombra. E o que aconteceu? Jonas, ele vai para um monte ver se o Senhor iria destruir ou não Nínive. Ele espera que o Senhor destrua Nínive, assim como foi com Sodoma e Gomorra. Então o sol escaldante no deserto, ele faz ali uma enredada, um certo de como nós vemos hoje quando se tem videiras, como se tem uvas, faz aquele enredado para então a videira passar pelas redes, né? Então a mesma coisa, ali é o mesmo sentido. Ele fez uma enredada, não protege bem do sol, e o Senhor fez uma planta crescer que o protegesse. Então o Senhor manda um verme, e o verme mata esta planta. E então vem um vento caloroso, um vento escaldante, e então incomoda Jonas, e Jonas pede para morrer. E aí então o Senhor o questiona mais uma vez: é razoável, Jonas, a tua ira, a tua raiva por causa de uma planta? Veja que isso é interessante para nós, porque nós tendemos a olhar as Escrituras ou qualquer livro e não nos colocarmos no lugar. Por exemplo, nós não nos vemos por vezes na Escritura, mas a Escritura conta a história do povo de Deus, e esse povo somos nós. Quando a Escritura ela fala do povo de Deus no deserto, 40 anos, você pode se ver ali também. Você pode se colocar naquele lugar. Porque o povo de Deus foi tirado da escravidão do Egito. O povo de Deus anda no deserto e vê milagres, vê coisas maravilhosas acontecendo. Deus o sustentando através do maná, Deus o sustentando através da água, Deus o sustentando de várias formas. E o povo mesmo assim faz um bezerro de ouro, o povo mesmo assim diz: ai, que saudade do Egito, pelo menos lá a gente tinha o que comer, certo? A gente apanhava, era escravo, mas pelo menos tinha o que comer. Aqui no deserto, olha o que a gente está passando. Então a gente diz: olha que povo louco, né? Eles estão vendo uma coluna de fogo, eles veem maná caindo do céu, eles veem várias coisas maravilhosas e mesmo assim eles não seguem esse Deus. Somos nós. Nós observamos a providência de Deus todos os dias em nossa vida. E mesmo assim nós não queremos fincar um compromisso com Deus, porque nós colocamos coisas secundárias no lugar de Deus. Então, na Escritura, ela conta a nossa história, ela conta a história do povo de Deus. A mesma coisa em Jonas. Quantas vezes nós não fugimos daquilo que o Senhor nos ordenou a fazer? Por quantas vezes nós queremos fugir de algo que Deus colocou na nossa frente, das ordenanças do Senhor, sendo a maior dela ir de pregar o Evangelho? Por quantas vezes, diante de alguém necessitado, diante de um amigo, diante do nosso trabalho, da faculdade, do colégio, nós nos calamos por vergonha, quando era para nós anunciarmos as boas novas de Deus? Foi isso que aconteceu com Jonas. O Senhor disse: vai anunciar a um povo rebelde as minhas boas novas. Jonas disse: eu não vou, porque eles não merecem sua misericórdia. Mas quem somos nós para falarmos em quem Deus deve agir e em quem Ele não deve agir? Podemos falar: mas eu nunca disse isso, eu nunca julguei. Deus age em quem Ele quiser, Ele é soberano. Mas quando nós nos calamos diante de alguém necessitado, é praticamente isso que nós estamos falando. Ele não.
Ah, mas é porque eu me sinto incapaz, é porque eu não me sinto preparado, é porque eu não me sinto digno de anunciar as boas novas. Mas se sente digno ou se sente, de certa forma, merecedor disso. Mas não somos. Não somos merecedores da graça de Deus. Ele agiu de boa vontade, segundo o seu querer. E assim ele age para com todos. Sendo assim, Deus utiliza ferramentas falhas para a sua obra. Se você observar de capa a capa na Escritura, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver ninguém perfeito, a não ser Jesus Cristo. Você tem Moisés, que falhou, cometeu assassinato, não era bom de fala. Você tem Davi, o grande rei, um homem segundo o coração de Deus, que falhou, que ele levou um amigo a ser morto, ele traiu, ele fez coisas absurdas. Você tem Salomão, que não obedeceu à lei do Senhor, casou com diversas mulheres, mulheres de outras nações. Você tem na Escritura, também nos apóstolos, você tem toda a Escritura mostrando que Deus usa pessoas falhas, mas apesar disso, elas assumiram um compromisso. Apesar disso, por vezes elas não quiseram, mas ao final pregaram as boas novas e fizeram aquilo que o Senhor queria, assim como Jonas. Não teve escolha. Por mais que nós relutamos, nós vamos ali aprendendo que não dá para fugir das ordenanças de Deus. Isso só traz consequências perversas para nós. É interessante que o Senhor disciplina Jonas no mar e na barriga do peixe. E por vezes a gente não lembra, mas o Senhor continua disciplinando os filhos que ama. E Ele disciplina de diversas formas. Nós por vezes não entendemos. Mas às vezes nós estamos passando por algo por negarmos obedecer ao nosso Deus. E Ele quer nos ensinar algo através daquilo que estamos passando. Nós podemos nos perguntar muito bem. Pergunte ao seu coração, à sua mente hoje, qual é a minha planta? É razoável, Jonas, esta tua ira por causa da planta? Coloque isso e você vai já entender qual é a minha planta. Prosseguindo, Jonas responde: é razoável a minha ira até a morte. Veja, o egocentrismo de Jonas é revelado neste momento. Até agora no livro, Jonas não tinha respondido a Deus. Ele simplesmente fugiu, ele simplesmente orou, ele observou Nínive não sendo destruída e então ele disse: olha, é melhor Deus me matar. Aí Deus pergunta outra vez: é razoável essa tua ira? Jonas não responde. E então pela segunda vez o Senhor pergunta e Jonas responde. E aí então o egocentrismo de Jonas é revelado. O Jonas tem ele no centro. E aí nós vamos ver, ao ser confrontado, Jonas não se arrepende. Deus o confronta, Deus está ali confrontando o seu coração, mas Jonas não se arrepende, mas insiste em justificar sua ira. Assim como os nossos pais, Adão e Eva, justificaram o seu pecado. Adão, o que você fez? Ah, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que você fez? Ah, foi a serpente. Assim somos nós. Sempre há algo para nós terceirizarmos nossa culpa. Isso é o mal do século, é o mal do mundo. Nós terceirizarmos algo que é nossa culpa. Quantos vocês observam tomando a culpa para si? Ah, você quebrou esse copo? Ah, aí vem algo. Foi algo que aconteceu. Ah, você fez isso, fez aquilo? Vem uma desculpa, vem algo. Nós temos dificuldades em assumir nossos erros, assumir nossos pecados. Diante de um Deus que sabe e nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ele sabe quem somos, Ele conhece nosso coração. Então Jonas insiste em justificar sua própria ira, demonstrando assim o seu pecado. Para não cairmos no mesmo erro, e se seguirmos no ensino das Escrituras, precisamos entender que o verdadeiro tratamento começa não quando justificamos nossas emoções, mas quando, pela graça de Deus, reconhecemos e abandonamos o nosso pecado. A transformação começa
quando nós deixamos o medo da culpa, o receio, a vergonha de lado, e então assumimos os nossos erros. A Escritura nos instrui: confessai seus pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai a Deus. O Senhor conhece, nós sabemos. O externalizar, não para todos, claro, você não vai sair contando aí tudo que você faz, mas você externalizar e reconhecer o seu erro. A Escritura constantemente, ela nos trata como um povo carente da graça de Deus, não perfeitos, mas que um dia chegaremos à perfeição. Então nós não podemos nos passar de super-heróis neste mundo. Nós não podemos querer ser Jesus Cristo neste mundo, porque só há um santo e só há um bom. Costumo dizer que o momento mais íntimo de um casal devia ser o momento de oração, ao qual um não pode ter vergonha para com o outro de abrir seu coração, de falar do seu pecado, do seu erro, dos seus medos e anseios. E o outro deveria estar pronto para escutar e orar por aquilo e ajudar. É bom que sejam dois, porque quando um cair, o outro o levantará. E não farpas. Assim deve ser no corpo de Cristo. Assim deve ser conosco. É razoável, Jonas, tua ira? É razoável. Desculpas. O Senhor quer um coração sincero. Então, Jonas, com esta resposta, vai nos trazer grandes verdades e coisas para nós sondarmos nosso coração. Veja que existe uma tendência de validar sentimentos em nosso meio, sem confrontar o pecado. Veja que enquanto as abordagens centradas no homem tendem a legitimizar o sentimento, a Escritura confronta o coração e chama ao arrependimento. É interessante notar, isso é uma tendência muito grande, não desmerecendo os profissionais dessa área, mas é interessante notar como, até no meio da igreja, as pessoas procuram mais a psicologia do que um aconselhamento bíblico, pastoral. Isso é em todas as igrejas, nós observamos e há dados sobre isso. As pessoas, os membros da igreja, os cristãos, eles tendem a procurar muito mais a psicologia e tratamentos de diversas formas, com remédios, com outros profissionais, do que, em primeiro lugar, procurar ali o pastor. Não estou falando de médicos ou de tratamentos de pessoas que necessitam, ou da psicologia, mas estou falando de um dado real. E isso se dá por quê? Um dos pontos que isso se dá é porque a tendência da psicologia é terceirizar o seu mal. Você é assim porque quando você era criança, não estou dizendo que é sempre assim, estou dizendo um dos pontos. Porque no seu relacionamento, porque no seu primeiro relacionamento, porque no seu relacionamento atual, porque o relacionamento com seu pai, porque o relacionamento com sua mãe, porque quando você era adolescente, porque você viu, porque você isso, porque você aquilo. Enquanto que o aconselhamento bíblico, ele vai dizer o problema disso tudo, sabe quem é? Você. Sabe por que você é rebelde? Não é por causa do seu pai, não é por causa da sua mãe, não é por causa dos seus avós, não é por causa da sua infância, é porque você tem um coração pecaminoso. Influencia o meio ao qual estamos? Influencia. Mas o meio ao qual estamos, ele traz à tona o pecado do nosso coração. Ele traz mais forte uma verdade dentro de nós. Eu sou irado, mas é por causa do meu passado. Não, você é irado. E o teu passado traz isso à tona. O teu passado faz você colocar isso para fora com mais facilidade. Isso se dá em diversas formas. Sabemos que uma vez por mês, a maioria das mulheres tem ali um choque hormonal muito grande. E realmente não fica muito normal, né? Muda os sentimentos, chora, e raiva, e choro, e aquele sentimento misturado. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que está revelando algo do seu interior? Será que o meu passado, ele dita realmente quem eu sou hoje? Ou ele está demonstrando um pecado do meu
coração. A tendência humana é terceirizar. Eu sou assim porque aconteceu isso. Não. A Escritura, ela demonstra claramente que nós somos pecadores. E cabe a nós batalharmos contra os desejos da nossa carne, contra os desejos do nosso coração. Se eu tenho ira, se eu me irrito, eu tenho que fazer guerra contra isso. Se eu não tenho uma tendência a não obedecer à palavra de Deus, eu tenho que fazer guerra contra isso. A gente faz guerra por tantas coisas, mas não costuma fazer guerra com nós mesmos. Mudar nossa mentalidade. Essa é a conversão. É uma mudança de 180 graus na sua mentalidade. Você vai para um caminho e passa a seguir por outro. Se eu me irrito, se eu peco, se eu erro, se eu não faço, então a partir de agora eu vou fazer guerra contra esse Fabiano. E vou agir, ou tentar agir o máximo possível da outra forma. Qual é a planta que tira o Senhor do centro da sua vida? Qual é a coisa que assume o lugar das pessoas no seu coração? Qual é a sua planta? Qual é a sua planta? O que é que está tirando o lugar do que Deus priorizou para ser o centro da sua vida? Qual é a coisa que está tomando o lugar disso no seu coração? Verso 10, o Senhor ainda corrigindo Jonas graciosamente, e veja como o Senhor faz isso de forma graciosa, ele confronta, ele traz Jonas à reflexão, e nos traz junto com Jonas à reflexão. Verso de número 10, ele revela a incoerência de Jonas. Veja, Jonas, como isso não tem sentido, como um pai ensina a um filho. Verso 10 diz: tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, nem numa noite, e não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Veja, tens compaixão da planta, Jonas. A compaixão de Jonas revela mais do que um sentimento. Ela expõe o coração de Jonas. Por vezes, nossos sentimentos revelam, na verdade, o que está dentro do nosso coração. Nossos sentimentos para com o outro ou para com algo demonstra, por vezes, o ídolo do nosso coração. Somos muito apegados, por vezes, a um objeto. Às vezes aquele objeto se torna um ídolo. Somos muitas vezes apegados a um dia, apegados a alguém, apegados a algo. Aquela planta, aquele objeto irá revelar a idolatria do nosso coração. Jonas não demonstra verdadeira misericórdia, mas apego e pesar por perder algo passageiro. E não é isso que o Senhor Jesus nos fala? Quando ele diz para nós priorizarmos o reino de Deus e os tesouros que lá nós acumulamos, porque lá a traça nenhum ladrão pode fazer nada. E quando nós focamos nossos olhos em coisas passageiras, ele nos traz a reflexão e diz que isso é errado, porque a traça um dia irá acabar com tudo e o ladrão pode vir e roubar. Veja que a crítica do Senhor Jesus não é para com nós adquirirmos coisas. A crítica do Senhor Jesus não é para que nós não usufruamos de coisas nessa vida, ou a gente cresça nessa vida com uma casa, um carro, algo bom. Mas a crítica do Senhor Jesus é quando nós colocamos o coração e fazemos daquilo um ídolo em nossa vida. Quando nós vivemos para adquirir algo, quando nós vivemos para ter algo, ou quando aquilo se torna o motivo do meu viver. E já falei outras vezes, nossa vida muda assim. É só nós observarmos quantas vidas são mudadas do dia para a noite em desastres. No Rio Grande do Sul, algum tempo atrás, a enchente mudou a vida de vários comerciantes que tinham uma casa boa, tinham um comércio bom e numa noite sua vida foi transformada. Passaram a necessitar de cestas básicas. Também já falei outra vez dos afegões que chegaram ao Brasil quando o Talibã tomou de conta de novo de lá. Médicos, engenheiros, profissionais de TI, profissionais do governo, que tinham uma vida boa, trabalhavam bem, falam 2, 3 línguas, chegaram ao Brasil necessitando do pão de cada dia. Então nossa vida ela pode mudar sim.
o ladrão pode vir, a traça pode corroer. Mas onde nós estamos acumulando o nosso tesouro? Veja, a planta, ela é algo passageiro. Ela nasceu e morreu. E Jonas se indignou por causa dela. Sua compaixão é, na prática, egoísmo e centrada no próprio conforto. É isso que revela quando nós colocamos nosso coração em objetos. Esse sentimento ao qual nós tentamos disfarçar de zelo, por vezes tentamos disfarçar de outro nome, mas por vezes é egoísmo. Eu me importo mais com coisas do que com pessoas. Porque eu posso me dedicar ao meu trabalho, mas eu também posso me dedicar a pessoas. Eu posso me dedicar a estudar, mas eu também posso me dedicar a salvar vidas, a ser usado pelo Espírito Santo. Isso é algo constante na vida do cristão. Nós não acreditamos em um mundo dividido. Isso é santo e isso é profano. Meu trabalho é uma coisa, a igreja é outra. Não. Você é um sacerdote, você leva ali o estandarte de Cristo. Onde você está, você é sal e luz. Ou da porta para dentro do trabalho, do colégio, da faculdade, a luz se apaga, o sal fica insípido, e quando você sai, volta tudo ao normal. Não. Você é sal e luz na igreja, você é sal e luz no trabalho, você é sal e luz na faculdade, na escola, na rua, onde quer que você esteja, num posto de gasolina. E ali o Senhor está demonstrando diariamente diversas oportunidades de fazer o que Ele nos ordenou a fazer. Veja, tem compaixão pela planta, Jonas? É isso mesmo que você tem? Ou será um egoísmo? Ou será um pecado seu? Que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Algo de crescimento repentino e, portanto, de menor valor. É isso que o Senhor começa a mostrar a Jonas. O texto no hebraico, ele vai falar que a planta é filha de uma noite. Ela é filha de uma noite e filha de uma noite perece. É algo muito passageiro. Nasceu na noite, morreu na noite. Ainda nem tinha amanhecido ou não estava ali no crepúsculo no final do dia. Mas durante a noite ela nasceu e morreu. E assim é a nossa vida. E assim são os nossos objetos. E assim é o que a gente coloca em centralidade em nossa vida. Não se pode comparar a eternidade que viveremos com Deus. Ou não se pode comparar algo material com a vida de alguém que reflete o próprio Deus. Veja que normalmente, mesmo os crentes demonstram mais paixão por perdas materiais, um celular, uma falha no carro, o carro quebrando em um dia muito corrido, do que pelas almas que estão em perigo diante de Deus. É muito mais fácil você ver alguém irritado por causa de um celular que caiu no chão, ou por causa de um carro que quebrou, ou por qualquer outra coisa que você acabou perdendo, do que ver alguém indignado, porque pessoas estão indo para o inferno. Quando reagimos com tanta intensidade às coisas passageiras, revelamos um coração desordenado, mais sensível ao conforto pessoal do que à realidade eterna dos nossos próximos. Isso é algo que certa vez um pastor me falou. Se nós cremos no inferno, Fabiano, não era para nós nos dedicarmos mais a tirar pessoas de lá, a anunciar essa verdade que nós cremos? Porque se nós acreditamos, ou será que não acreditamos, que pessoas vão passar a eternidade em sofrimento, enquanto nós estaremos na abundância do Senhor? Será que nós acreditamos que nossos irmãos, nossos primos, nossos avós estão indo para o inferno? Ou será que nós achamos que isso é só uma história de criança, que nós aprendemos desde a EBD e convivemos com isso? Será que eu posso olhar para um parente meu tão querido, que estou lá no Natal, festejando, com bebida, churrasco e toda a família reunida, e olhar nos olhos dele e falar: pode ser que amanhã ele esteja no inferno, mas vamos festejar, hoje é Natal, amanhã eu vejo isso. Será que é possível nós acreditarmos numa realidade eterna e agirmos assim? Ou será que nós não acreditamos? Será que Jonas podia olhar para pessoas
como o Senhor diz, mais de 120 mil pessoas perecendo, e se preocupar mais com uma planta do que 120 mil homens? Jonas, será que teu coração está no Senhor da aliança mesmo? É isso que Deus está perguntando. Será que você acredita mesmo? Será que essa tua compaixão aí pela planta não é algo maior? Não é um egoísmo? Não é um pecado que tem que ser tratado? Então veja, o nosso próximo é todo aquele que necessita da nossa ajuda. Como é dito pelo Senhor lá nos Evangelhos, quando ele diz a parábola do bom samaritano. Lá em 1 João 2, 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O Senhor nos alerta: olha, o mundo passa. O mundo passa. Nós temos que ter e saber disso todos os dias de nossa vida. Isso tudo é passageiro. Eu vou trabalhar, vou adquirir, mas isso não vai dominar minha vida, e eu nunca tirarei da centralidade o anúncio do Evangelho. Verso de número 11, o último verso do livro, ele diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Veja, aqui há um contraste entre a compaixão de Jonas e a compaixão de Deus. Veja que o texto em hebraico, ele é uma espécie de poesia. Então ele traz esses contrastes e essas ligações que devem estar atentos, nós devemos estar atentos para isso. Ele diz: Jonas, tua compaixão, e agora ele vai demonstrar a compaixão de Deus. A compaixão de Deus entra em contraste com a de Jonas. Mas por quê? Porque ela é uma compaixão genuína. A de Jonas era o egoísmo disfarçado. Ela é justa e ativa e voltada para aquilo que ele mesmo criou e sustentava, para as pessoas e os animais. A vida humana e os animais. Sua compaixão não é um mero sentimento, mas expressão do seu caráter e o fundamento da sua ação graciosa. A compaixão de Deus é algo de verdade, é algo que demonstra o seu caráter. E compaixão é algo interessante. A compaixão, no dicionário que traz do hebraico para o português e demonstra o que aquela palavra significa, a compaixão ela vem como algo interessante, que pode ser usada de diversas formas, em vários contextos da Bíblia hebraica. Um dos contextos que a palavra é utilizada é com ligação ao olho, no pesar do olho. É como se você chorasse, tivesse lágrimas no olho para com alguém. Também é usado para objetos e também é usado para mudar um certo destino. E a compaixão ela faz isso, até para o mal, como fez Jonas. A compaixão de Jonas mudou o sentido correto para o sentido errado. E a compaixão de Deus, ela vai para o sentido correto. Porque você ter compaixão de alguém não significa que você vai agir corretamente, mas por vezes você ter compaixão, se compadecer de alguém, você pode ser levado a tomar uma ação errada. Você tomar o errado como o justo e o justo como errado. Mas Deus não é assim. A compaixão dele é centrada no correto. A compaixão dele demonstra seu caráter e o leva ao arrependimento de um povo. Deus tem um propósito para se compadecer. E ele se compadece daqueles que têm um coração quebrantado. A Escritura demonstra isso. O Espírito Santo age, então Deus se compadece do povo. Veja que ele diz: da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Veja que o Senhor contrasta o amor
e preocupação por coisas passageiras com a sua própria criação. Você se compadece de uma planta que não é sua, Jonas. Você nem teve trabalho. E eu não me compadecerei daquilo que é meu, que é minha imagem e semelhança. Certa vez disse um teólogo que existe mais beleza em um ponto de ônibus cheio do que na paisagem mais bela do mundo, nos montes mais belos do mundo. Por quê? Porque os montes nunca foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós nos compadecemos por vezes por um copo, nós nos compadecemos por um celular, nós compadecemos por nossa vida profissional, mas nós não nos compadecemos pela criação do Senhor, pela imagem e semelhança de Deus. Isso é algo que deve estar em nosso coração diariamente. Qual o nosso fim? Qual deve ser, o que eu devo fazer todos os dias da minha vida? Anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. Veja como o Senhor se esforça para demonstrar sua compaixão a Jonas, a sua misericórdia. E que Ele mesmo não cessa de chamar, por meio da pregação da palavra, o mundo ao arrependimento. Veja que desde o começo do livro, o Senhor está tratando o coração de Jonas, ele não cessa, ele não cansa de fazer isso. E constantemente em nosso meio, o Senhor também faz isso. Por quantas vezes o Senhor não anuncia e não nos chama pelo nome, através da pregação da palavra, através das Escrituras. Veja lá em Mateus 23:37, o que o Senhor Jesus diz. Ao observar Jerusalém do alto, o Senhor diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Quantas vezes, desde que nós nascemos, quantas vezes o Senhor chega até nós, por meio da palavra? Seja por rádio, seja em um culto, seja lendo a Bíblia, seja lendo um livro bíblico, seja por alguém. Quantas vezes o Senhor nos utiliza para falarmos do seu Evangelho ao mundo? E lá naquele dia final ele falará: fulano, fulano, cicrano, cicrano, quantas vezes eu te chamei pelo nome e tu não quiseste? Quantas vezes eu quis te reunir e te proteger, como uma galinha reúne seus pintinhos e protege da águia e da chuva, e tu não quiseste? Quantas vezes o Senhor nos chama pelo nome e nós não o obedecemos? Matthew Henry, um pastor puritano, ele comenta esse versículo dizendo: as almas preciosas em Nínive, por quem Deus teve compaixão, não vivem tão pouco. Elas são imortais, portanto, devem ser consideradas cuidadosamente e carinhosamente. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e o ganho do mundo não compensará a perda de uma alma. Com certeza, então, uma única alma vale mais do que muitas aboboeiras ou mamoneiras, que era a planta. Vale mais do que muitos pardais. Assim Deus considera, e nós também deveríamos considerar. Portanto, o Deus precioso e bendito tem mais interesse pelos filhos dos homens do que por qualquer uma das criaturas inferiores, pelas nossas próprias almas preciosas e dos outros, do que por qualquer riqueza e prazeres deste mundo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e o ganho do mundo inteiro não compensará a perda de uma alma. Por mais que nós tenhamos afazeres neste mundo, trabalho, isso é digno, vivermos, conquistarmos uma casa, carro, isso nunca deve tirar a centralidade do que Deus nos chamou para fazer, que foi anunciar o Evangelho. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro que você possa conquistar. Concluindo, irmãos, observamos um contraste entre os interesses dos homens e o interesse de Deus. O texto nos confronta: enquanto o homem se apega ao que é temporário, Deus se compadece do que é eterno e chama o seu povo a alinhar o coração
com essa mesma misericórdia. O Senhor está nos chamando para alinhar o nosso coração com o coração dele. A Escritura nos mostrou em Jonas que o Senhor corrige seu povo graciosamente, demonstrando que há um só Senhor sobre todos, rico em misericórdia para com todos os que o invocam. Em todas as nações, observamos isso nos marinheiros, observamos isso em Jonas, observamos isso nos ninivitas. Seja em Nínive, em Israel, ou aqui no Brasil, em Itaporanga, aquele que teme a Deus e age com justiça é aceito por ele. Aquele que se arrepende e se converte de seu mau caminho encontrará misericórdia na sua santa e preciosa presença. Os ninivitas encontraram, Jonas encontrou, os marinheiros encontraram, pois como ele ensina em sua palavra, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não retarda a sua vinda, mas ele aguarda para que nenhum se perca e todos se arrependam. Por isso, nós devemos priorizar o Evangelho em nossa vida e comunicar aquilo que fomos chamados a comunicar. Que o Senhor conduza esta mensagem ao coração da igreja e que lá ela ache